Vamos falar hoje então, pessoal, sobre gêmeos nas casas astrológicas. Primeiro de tudo, para que você consiga aproveitar melhor esse vídeo, é legal que você gere o seu mapa. Se você nunca fez leitura de mapa astral, é legal que você faça no astro.com. Eu tenho um Reels antigo no meu perfil do Instagram que ensina como você faz para gerar o seu mapa no astro.com, que é um site gratuito. Enfim, lá você consegue ver todos os signos e as casas. Eu vou botar uma imagem aqui do símbolo de Gêmeos e você vai procurar onde esse símbolo está para saber em que casa astrológica você tem esse signo. Aí você consegue aproveitar melhor todas as informações desse vídeo. Nós vamos conversar hoje sobre onde Gêmeos está no seu mapa e neste período do ano que eu estou gravando esse vídeo. Hoje é 2 de junho, nós estamos aí com o Sol em Gêmeos até 18, 19 de junho, quando ele entra em Câncer. E além de falar sobre o que significa ter Gêmeos nessa casa, como aproveitar a passagem do Sol por esse signo que acontece todo ano, neste período do ano, eu vou falar também uma coisa bem pontual para este ano, né, de junho de 24 até junho de 25, que é a passagem de Júpiter por Gêmeos. Como aproveitar a entrada desse planeta dentro dessa sua casa astrológica, que vai ali trazer expansão, aumento, prosperidade, né, tudo que Júpiter representa para os assuntos da casa onde você tem Gêmeos. Então vamos lá. Gêmeos no ascendente, né? Como que é ter Gêmeos na casa 1 e Gêmeos no ascendente? Ter Gêmeos na casa 1 significa que a forma com que você expressa a sua essência no mundo, que na astrologia seria o Sol, é uma forma comunicativa. Quem tem ascendente em Gêmeos tem muito presente essa ideia de parecer e ser, de fato, porque eu não sou dessas pessoas que o ascendente é o que você parece ser. Não, é o que você é, mas muitas vezes é um aspecto seu que você não percebe, né? Quem tá te observando percebe um pouco mais. São pessoas geralmente comunicativas, pessoas, né, como é uma casa que fala do corpo físico, mais esguias, mais magricelas, vamos dizer assim, não como um defeito, mas como uma característica, que gostam de se movimentar, que gostam de ver pessoas, que gostam de interagir, né? São pessoas que expressam a essência delas nas trocas com os outros. Então, o aprimoramento de si mesmo, a evolução também acontece muito nessa dualidade. No vídeo que eu falei do básico sobre Gêmeos, eu falei uma frase que eu ouvi certa vez, não é minha, que fala que é no contraste que nasce a consciência. Então, para quem tem signos de ar na casa 1, boa parte daquilo que a gente é e que a gente está se tornando vem daquilo, do contraste com a interação com o outro. Então, quando eu observo a outra pessoa, eu me dou conta do que nela fala comigo, seja do que eu sou, seja do que eu não sou e aquela pessoa tem, né? É muito sobre essa questão da luz e sombra. A pessoa que tem Gêmeos no ascendente é comunicativa, muito bem informada, é aquela pessoa no ambiente de trabalho que sabe o que está se passando em todos os outros departamentos, porque ela tem contato com gente de todos os lugares, naturalmente, né? É a forma que a pessoa expressa aquilo que ela tem no mundo. Quando o Sol está passando pelo signo de Gêmeos, ele está passando pela sua casa 1, o que significa que nesse período do ano é um período muito favorável para autoconhecimento, para você buscar ainda mais ter consciência de si, para cuidar do seu corpo, a encontrar pessoas, porque isso é uma característica de Gêmeos por si só, porque quanto mais, né, é nas trocas que você cumpre boa parte do seu propósito, aprende a respeito do mundo e a respeito de si mesmo. Então é um bom momento para isso, é um bom momento para você iniciar de fato novos ciclos na sua vida, porque o Sol está iniciando uma nova jornada aí por toda a sequência do seu mapa, um novo início também, é um período interessante depois do inferno astral, né? Eu considero o inferno astral não o signo anterior ao seu Sol, mas sim o período em que o Sol transita pela sua casa 12. Neste período, né, de junho, de 24 a junho de 25, Júpiter vai estar transitando pela sua casa 1. E aí é um bom momento, além de tudo, para você ganhar dimensão de fato de quem você é. É uma casa que, né, a casa onde Júpiter vai transitar é uma casa sujeita ao progresso nesse período, né? Então, o Júpiter leva 12 anos para dar a volta no zodíaco, ele fica cerca de 1 ano em cada signo. Então, nesse ano que está começando agora, Júpiter entrou essa semana em Gêmeos, eu estou gravando esse vídeo no dia 2 de junho, é um bom momento para você desenvolver autoconfiança. Aliás, você vai se sentir, né, mais autoconfiante, vai ter um pouco mais de força de vontade do que quando ele estava transitando pela sua casa 12. É preciso só tomar cuidado para não ultrapassar os limites do seu corpo e nem os limites com relação às outras pessoas, né? Isso é um pouco a sombra de Sagitário e de Júpiter. Muitas vezes expandir ao ponto de você vencer os limites do que é natural
e aí exagerar. Exagero é uma sombra de Júpiter, especialmente com relação à mente, porque você tem Gêmeos nessa casa, mas cuidado com os exageros, especialmente com o corpo físico. Esse é um conselho importante para quem tem Júpiter, para quem vai ter o trânsito de Júpiter na 1 e na 6. Se você tem Gêmeos na casa 2, essa é uma casa interessante para ter Gêmeos, porque é uma casa que fala sobre como a gente ganha e gasta dinheiro. Então é bem possível que você seja uma pessoa de múltiplos interesses, tanto para aprender coisas como para gastar dinheiro com coisas. Então é uma pessoa que provavelmente tem vários interesses, e esses interesses, né, essas várias coisas que essa pessoa aprende, porque é uma característica de Gêmeos, dão valor ao trabalho dela. Ela é uma pessoa que no trabalho que ela exerce, seja como for, as pessoas falam, cara, mas como é que tu sabe disso? E falam, porque eu gosto disso, disso, daquilo. Às vezes são assuntos... Gêmeos não fala da multiplicidade das coisas. Então, os pequenos saberes múltiplos que você tem dão valor ao seu trabalho, se tornam, valorizam a entrada de recursos. Em contrapartida, você também gosta de gastar dinheiro com um monte de coisas diferentes. É bem provável que você, desses múltiplos interesses, alguns sejam fonte de gastar dinheiro. Estando aí o Sol transitando por Gêmeos por esses dias, é um bom momento para iniciar estudos. Isso é uma dica para Júpiter também, a entrada de Júpiter também. Investir em conhecimento é sempre algo que valoriza o seu trabalho, valoriza você como recurso financeiro, né? Então, quando a gente tem um Gêmeos na casa dos recursos, os recursos mentais é o que vão sempre te engajar, te colocar em boas condições financeiras. Com o trânsito de Júpiter, é um bom momento para prosperidade material, né? Se você semeou isso, porque eu gosto de associar o trânsito de Júpiter, essa frase não é minha, quem disse foi uma astróloga que eu já não lembro qual delas foi. O trânsito de Júpiter é uma sorte merecida, né? Ele é muito ligado, é muito auspicioso o trânsito de Júpiter. Júpiter é considerado o grande benéfico da astrologia, né? Na proporção em que Saturno é considerado o grande maléfico. É um trânsito muito favorável e ele tá sempre passando por alguma casa do nosso mapa, né? E nesse momento que ele entra em Gêmeos, para as pessoas que têm Gêmeos na casa 2, ele traz grandes oportunidades de prosperidade material. Essa casa fala de recursos, né? Agora, o dinheiro não vai cair do céu, pelo menos não é isso que eu entendo, né? Agora... Vou deixar a dica aqui, se você fazer um joguinho aí na Mega, vai saber. Tô brincando. Isso vale pra quem tem Júpiter na 8, viu? Anota aí. Com essa ideia de sorte merecida, eu penso que se você realmente investe em conhecimento, se você usa desses Gêmeos transitando nessa sua casa 2, se você é uma pessoa muito interessada, muito curiosa por natureza, no trânsito de Júpiter, existe uma grande chance disso virar uma fonte de recurso, e aí sim, virar uma oportunidade de você ter um aumento na sua renda, um aumento de prosperidade material, propriamente dito, né? Pode ter também vontade de gastar mais, porque onde Júpiter toca, ele expande. Essa casa fala de como eu ganho e de como eu gasto. Então, assim, as duas coisas estão acontecendo ali. Investir em conhecimento ou viagens, porque é um assunto de Júpiter, e conhecimento é um assunto de Sagitário, que é o regente, né? É o signo regido por Júpiter, e é também um conhecimento de Gêmeos, uma área de Gêmeos. Investir em conhecimento, pequenos ou grandes cursos, formações e viagens é promissor. Iniciar estudos nesse momento, com Júpiter transitando na sua casa 2, é bem promissor. A chance desse conhecimento, se você se dedicar, é claro, virar de fato uma fonte de renda, né? Algo que dê valor ao seu trabalho. É bem possível que nesse período você ganhe um pouco mais de dimensão consciencial a respeito do valor que você dá a si mesmo, do valor que você dá às coisas, às pessoas, né? Júpiter vem para fomentar, para consolidar um pouco a dimensão do quanto essa ideia de dar valor a certas coisas, pessoas, situações, realmente, né, é ganhar consciência. A tal da expansão de consciência que Júpiter representa tem muita relação com essa ideia, né, de ganhar a dimensão, a proporção de como você está de fato dando valor a certas coisas, e é uma oportunidade para você talvez ponderar sobre isso. Se você tem Gêmeos na casa 3, você tem Gêmeos na casa natural de Gêmeos, né? A casa 3 é a casa análoga a esse signo, que te torna uma pessoa altamente curiosa, comunicativa, tem provavelmente boas memórias, né, ou viveu com tios, irmãos, primos, sempre com muita comunicação, com muitas trocas, uma pessoa de muito movimento, né, uma pessoa que usa da linguagem e do raciocínio, uma pessoa altamente curiosa, bem informada, né, e entenda bem informada aqui, uma pessoa que está sempre buscando muita informação, não significa que ela seja detentora da verdade e que todas as informações que essa pessoa tem são reais. As fake news e a fofoca também é um assunto de Gêmeos. Uma pessoa que, apesar de tudo, não tem medo de mudar de ideia. Gêmeos lida muito bem com a adaptabilidade, com a dualidade, enfim. Não existe muito apego às opiniões que a pessoa tem. E aqui não tô falando que a pessoa é falsa. Tô falando que é uma pessoa que talvez, se ela tiver o eixo Gêmeos
Sagitário ali bem trabalhado é uma pessoa que tem um compromisso com a verdade. E às vezes você bate o pé a respeito de uma coisa e você descobre que não é bem assim. E aí você tranquilamente transita para outro polo. Pro polo onde estava a verdade no caso. Você é uma pessoa de uma mente muito ágil, pensamento muito ágil, provavelmente com facilidade de aprendizado, de múltiplos interesses, enfim. Tudo isso que são assuntos ali da casa 3 e de Gêmeos ficam ainda mais evidentes na sua personalidade, enfim, por ter o próprio signo na própria casa natural dele. O Sol transitando por essa casa ilumina os assuntos, então esse é um período do ano que talvez você encontre ou tenha notícias com irmãos, tios e primos, né? Se você já é adulto, de repente não mora perto dessas pessoas, ou não tem contato sempre, é bem possível que nesse período do ano você tenha mais contato, seja virtual, seja presencial, né? Procure por eles ou eles procurem por você. Primos, irmãos, tios, né? Pessoas ali desse grupo um pouquinho maior de família. É um bom momento para você, é um período do ano em que você se vê mais curioso, talvez descubra novos interesses, talvez queira, né, esteja aí em mente querendo fazer algum curso novo, querendo aprender uma coisa nova, querendo um pouquinho mais encontrar com os amigos, trocar ideias, né, o lado social fica um pouco mais favorecido e acho que até um pouco mais mexido. Querendo se movimentar um pouco mais, né, fazer pequenos passeios no bairro, ou ir até o shopping, bater um pouquinho de perna, tudo isso fica um pouco mais enaltecido com a energia do Sol sendo projetada em Gêmeos nesta casa. Com o trânsito de Júpiter ainda por cima, que vai durar um ano inteiro, diferente do trânsito do Sol, é um período em que você vai estar ainda mais curioso do que o normal, né? Júpiter expande tudo que ele toca. Logo, é uma casa das curiosidades, daquele primeiro estímulo que te faz querer aprender as coisas. Então, você vai se ver um pouco mais curioso do que o normal. É bom para qualquer nível de acesso à informação. Ler mais livros, iniciar cursos, como eu falei, absorver cultura, diversificar um pouco mais ou aprofundar os interesses que você tem. Só toma cuidado, porque a sombra de Júpiter, nesse caso, pode ativar, né? Como Júpiter expande tudo, a sombra de Gêmeos seria dispersão. E aí, quando a gente fala de um Júpiter, entre aspas, mal posicionado, porque é o signo em que ele está exilado, você pode se sentir mais disperso e um pouco mais ansioso nesse período de um ano do que geralmente você é. Até pelo que Júpiter está trazendo. Se ele está diversificando, expandindo, aumentando o número de coisas pelas quais você está se interessando. Ou seja, você está mais curioso. Tá? De repente, você acorda um belo dia e fala, eu quero aprender Hatha Yoga, macramê, quero fazer, sei lá, um curso de alimentação sem glúten, quero fazer tudo isso. Todos esses interesses começaram a aparecer ali. É natural que haja uma dispersão, natural que possa gerar uma ansiedade em torno de tudo isso que de repente você descobriu que você quer aprender. Então, aí é o momento da gente se valer da luz do signo oposto, que é Sagitário, e ter foco em metas, estabelecer com critérios racionais o que é mais importante, uma ordem de importância, e seguir esse foco, seguir essa meta. Ah, meu querido, se você tem Gêmeos na casa 4, tu nasceu numa casa movimentada, né? É aquela típica casa de família, onde os vizinhos se enfiam lá, os cachorros dos vizinhos, é o gato que traz o gato do vizinho para comer em casa. É uma casa que tem sempre gente entrando e saindo, geralmente com muitas crianças ou muitos irmãos. Enfim, uma casa onde Gêmeos está ali, né, na casa 4, é uma família comunicativa, onde todo mundo fala alto, né? Mulheres muito comunicativas, porque eu associo muito a figura da casa 4, que é uma casa análoga ao signo de Câncer. A própria ideia das matronas, das mães da família também, além de ser a casa da nossa família de origem. Então, você provavelmente tem essa ligação com o intelecto, com a busca de informação, já desde a família de origem. Então pode ter pais muito inteligentes, pais que sempre te incentivaram a ler mais, a se informar, a ter formação, a ter estudo. Tudo isso ganha muita relevância desde quando você era criança, ou então, né, ou ter uma família onde todo mundo se comunica muito, onde tem muita gente, tem muito movimento, que é uma coisa que Gêmeos significa. Com o Sol transitando por essa casa, todos os assuntos da casa 4 ficam aí iluminados pelo Sol. Então, pode ter encontros com a família de origem, pode ter notícias, né? Na sombra, essa movimentação pode gerar fofocaiada na família, né? Gente criando confusão, desencontro, desinformação. Isso vale para todas as casas. A casa é iluminada pela luz do Sol, mas significa que ela ganha uma energia. Se isso vai acontecer de forma iluminada ou na sombra, aí depende de cada um, né? Tem pessoas que têm problemas com seus parentes de origem. Fato é que quando o Sol ilumina essa casa, esses assuntos meio que vêm à tona por algum motivo, né? Pode
enfim, se a casa 3 tem mais relação com irmãos, tios e primos, a casa 4 ela fala especialmente daquele núcleo mais íntimo, né? Então, pode ser o pai ou a mãe, pode ser os avós, porque tem pessoas que são criados pelos avós, então eu sempre falo que a segurança afetiva dessa criança foi construída muito mais com os avós do que com os pais, então eu encaixo eles aí nessa casa 4, porque a casa 4 ela é uma casa de segurança afetiva, pro colo de quem que eu corria quando eu tinha medo. Essa é a referência para casa 4 para mim. Então, todas essas características familiares que eu descrevi pode ser a característica das pessoas para quem você corria e pedia colo quando você era criança. Pode ser a característica da casa, em geral, que você mora. Fato é que se você tem gêmeos na 4, independente da sua família de origem ou com quanto você acessa eles, quando o sol passa por essa casa, é bem provável que a sua casa fique ainda mais agitada e movimentada do que o normal, né? Pessoas transitando, às vezes é parente, amigo que vem visitar, né? Às vezes você mora numa outra cidade, um amigo liga e fala, eu vou fazer um curso aí em São Paulo, posso dormir na sua casa? Enfim, algum movimento, que é o que Gêmeos representa, a sua casa vai ter. Com a chegada de Júpiter nesta casa e se alojando por aí pelo próximo ano inteiro, né, até junho de 25, a família e a casa onde você mora, ganham um protagonismo. Você pode ter mais vontade de ficar em casa do que você costuma ter, uma vontade de ter um recolhimento um pouco maior. É bem possível que você tenha vontade de ampliar a sua casa. Eu não falei que Júpiter expande tudo que toca? Você tem a vontade de morar numa casa maior ou apartamento maior, de fato ampliar a sua casa, né? Derrubar uma parede, ampliar a sala aqui, ou sei lá, se você tem um terreno e quer construir, ampliar de fato, né? Aumentar a metragem da sua casa, enfim, esse desejo pode surgir, você pode de fato conseguir concretizar isso nesse 1 ano que Júpiter vai estar transitando aí pela sua casa 4. É uma boa oportunidade para quem já está preparado de adquirir um imóvel, né? Se você já vinha se preparando para isso, quando Júpiter transita pela casa 4, é sempre boas oportunidades tendem a aparecer. Uma outra possibilidade é você de fato mudar de casa, né? Para um lugar mais distante ou mesmo no mesmo bairro, mas talvez, quem sabe, para um lugar maior, já que Júpiter representa isso, né? A família, essa casa não representa a família pode aumentar, pode crescer, né? Essa expansão que Júpiter representa, através da família de origem, pode ser a respeito de crianças, pode ser chegada de animais, de pessoas, enfim. Eu tenho, sei lá, 3 filhos, apesar de não ser uma casa que fale propriamente de filhos, mas os meus filhos agora, sei lá, pediram as namoradas em casamento, então a família está se consolidando de fato maior, já não é mais só um namoro, várias possibilidades, não só a chegada de crianças, né? A família pode aumentar de diversas formas, mas Júpiter expande, lembra? Aumenta, né? Ele tem essa coisa de fermento que multiplica, e sendo a família um assunto dessa casa, é uma possibilidade. E eu penso que são sempre questões felizes, bem-vindas, né? Porque Júpiter tem essa coisa de sempre parecer um grande sim, uma grande sorte na astrologia, né? Se você tem Gêmeos na 5, a 5 é uma casa de prazeres, de encontros, flertes, né? De legado também, é uma casa que fala do legado que a gente vai deixar. Então, uma casa, essa sim, fala de filhos propriamente dito, fala de projetos, né? Para quem não tem filhos, né? Existem várias formas de você deixar um legado no mundo. Então, projetos, sonhos, aquilo que você pretende deixar aqui com a sua marca, com a sua assinatura, quando você partir daqui. Então, se você tem Gêmeos na casa 5, digamos que a esfera da conquista, do romance ali, daquele primeiro contato com as pessoas, né? Os encontros, festas mais sociais, tudo para você é muito na base da lábia e da conversa, na intelectualidade, e tudo isso fica muito favorecido com o trânsito do Sol por essa casa. Então, se você é solteiro ou solteira, é uma boa oportunidade de você cruzar com um crush, com uma crush aí bem inteligente, sagaz, né? Com essas características mais geminianas, quem sabe. Se você não tem filhos e tá se preparando para ter, enfim, tá tentando, o trânsito do Sol e de Júpiter, o de Júpiter vai durar 1 ano, né? É sempre favorável se você não quer ter filhos, não está se programando para isso. É um bom momento para você prestar ainda mais atenção, né? Energeticamente. Júpiter representa a fertilidade, mais até do que Gêmeos, né? E para a fertilidade de tudo, a criatividade fica em alta, porque é uma casa que fala de criação, né? Legado e criação. Criatividade é um dos assuntos que tem a ver com isso. Se você tem projetos pessoais, se você tem objetivos, aquilo que aquece o seu coração, que inflama a sua vontade de viver, Júpiter vai estar expandindo e derramando autoconfiança, autoestima lá em cima com esse Júpiter transitando pela casa 5. Oh, glória! Vai ter mais vontade, sim, de viver situações prazerosas,
né? E quando eu digo situações prazerosas, eu não tô falando só sexualmente, eu tô falando, estar no lugar X com a pessoa X, eu quero ir assistir mais peças de teatro, eu quero tomar mais bons vinhos, eu quero estar mais em tais lugares, né? Essa busca por esse tipo de prazer. Ainda mais quando se trata de gêmeos nessa casa, né? Mais entretenimento de qualidade, assim, né? Ser uma pessoa mais intelectualizada até na diversão, que é um assunto também dessa casa, é bem interessante. É um bom momento para você ter o seu legado, o seu projeto, as suas artes, se você é artista e tem gêmeos na 5, para você expor isso, né? De fato, expor ao mundo, porque Júpiter, lembra que eu falei que ele significa essa sorte merecida? Então, pode ser um momento em que você tenha o seu legado reconhecido, convalidado, né, ali perante a sociedade. Esse é um assunto mais de casa 10, mas eu acho que especialmente para quem trabalha com artes, a casa 5 tem tudo a ver com isso. Então, é bem interessante esse trânsito de Júpiter aí na sua casa. Aproveite até junho do ano que vem. Se você tem gêmeos na 6, você é uma pessoa que tem uma rotina bem agitada, né? A casa 6 é uma casa que fala de saúde e de dia a dia, cotidiano, rotina, alimentação, entre outras coisas, né? Dicas alimentares ali. É uma pessoa que vai sentir na rotina a presença de Júpiter e do Sol. Então, vários contatos profissionais vão surgir, oportunidades vão surgir nesse período. Mais uma vez, se você é uma pessoa dedicada, se você é uma pessoa que se empenha, né, a tal da sorte merecida. Então, as características de quem tem gêmeos na 6 é uma rotina bem agitada, com trocas de muitas pessoas, sempre com contatos. Provavelmente pode ser uma pessoa que empreende, porque faz o próprio contato com os clientes, está sempre em negociação, né? Mercúrio, que é o regente de gêmeos, tem muita relação com o comércio, com a ideia de comércio, de ponderação, de pesos e medidas e trocas propriamente ditas. Então, é um bom momento sempre que o Sol está transitando pela sua casa 6. Primeiro, para tomar consciência de como a sua rotina funciona, né, com o trânsito de Júpiter especialmente, olhar para essa rotina, tentar otimizá-la, se for o caso, se é do seu interesse, né, tomar cuidado para não exceder muito. Quem já tem a casa 6 em gêmeos já deve ser uma pessoa super agitada. Corre no mercado, corre na padaria, leva o filho, traz o filho, pega não sei quem, vai não sei aonde. Isso tem a cara mesmo de uma casa 6 em gêmeos. Mas com o Sol projetando ali a sua luz, profissionalmente é um bom momento para promoção no trabalho, é um bom momento para expor, né, o seu trabalho. É como se tudo aquilo que você faz no seu cotidiano estivesse sendo colocado num holofote. Então é sempre um momento de oportunidade. Com o trânsito de Júpiter na sua casa 6, que vai durar 1 ano, é bom para expandir o seu negócio, é bom para que haja reconhecimento e expansão. Só é preciso tomar cuidado com os excessos no trabalho, né? E aí, não é à toa que a casa do trabalho, do serviço propriamente dito, né, do nosso dia a dia, seja a mesma casa da saúde, porque é onde estoura tudo aquilo que excede, né? Júpiter na sombra é o excesso, aquilo que ultrapassa os nossos limites. Na luz, vencer os nossos limites pode ser muito bom. Então, a gente, de repente, vencer uma crença limitante a respeito do nosso trabalho, da nossa produtividade, quanto eu sou capaz de produzir, quanto eu sou capaz de trocar, quanto eu sou capaz de vender, sei lá o quê. Mas, em contrapartida, estourar esses limites também pode ser pesado para a nossa saúde. Então, é importante você tomar cuidado com esse próximo ano nesse sentido, mas não se deixar aprisionar por esse medo de adoecer. Expansão é um assunto de Júpiter. Aproveite esse momento, que é muito positivo. Se você tem gêmeos na 7, é o seu casamento, a sua sociedade, as relações duradouras é que tomam proporções aí maiores com a chegada de Júpiter nessa casa. Primeiro eu vou falar um pouquinho como que é ter gêmeos na 7. Primeiro que, como eu já falei no outro vídeo, né, gêmeos remete a mais de um. Então, é bem possível que essa pessoa tenha vivido ao longo da vida mais de um relacionamento duradouro, importante. Então, isso significa que eu vou viver 2 casamentos? Cara, não significa que você vai obrigatoriamente viver 2 casamentos. Mas talvez ao fim da vida você chegue à conclusão de que você teve mais de um grande amor, né? O livre-arbítrio é sempre soberano, gente. Não tem essa de, eu tenho gêmeos na casa 7, com certeza eu vou casar 2 vezes. Não, com certeza nada, gente. É impossível você ter essa certeza. Não existe esse universo. Existe um mundo de possibilidades que a gente discute na astrologia e que você toma suas decisões no dia a dia, né? O livre-arbítrio é sempre soberano. Mas é bem provável que seja uma pessoa que viveu mais de um grande amor, sim. Mesmo que não tenha casado, propriamente dito, constituído uma relação. É uma pessoa
que pode ter tido mais de um sócio, ou tem uma sociedade com mais de um sócio. Ah, eu tenho um negócio com mais 2 sócios, 3 sócios. Isso também é uma possibilidade, né? É possível, então, que neste momento em que o Sol primeiro, né, transitando aí por 30 dias nessa casa, as tuas relações importantes, como casamento, sociedades, amizades de muito longa data, fiquem em evidência. Então é um bom momento para, quando a gente sempre projeta a luz num lugar, a sombra também pode aparecer. Então, questões dentro dessas relações podem vir à tona. Gêmeos é o signo do diálogo, é o signo das trocas, é o signo do intelecto. Então, é um bom momento para, de repente, se algum problema surgir, conversar. É um bom momento para ter programações intelectuais aí com seu parceiro ou parceira. Então, teatro, cinema, né? Ter trocas a respeito culturais, que é uma ligação aí com Gêmeos por conta de informação, cultura. Fazer programas a 2, assim, pequenas viagens a 2, né? Distâncias curtas ou períodos curtos, dias curtos. É bem interessante fazer esse tipo de programação com seu parceiro ou parceira para aproveitar. E este período de um ano em que Júpiter vai estar transitando nessa casa é um bom momento para tomar consciência a respeito das relações que você vive, né? E quando eu falo de tomar consciência, duas coisas podem acontecer. Você tomar a exata dimensão, a proporção do quanto esse parceiro ou parceira que você tem é importante na sua vida. Então, às vezes, você já vive um relacionamento há muito tempo, tá desgastado, e nesse trânsito de Júpiter, determinadas situações acontecem que te levam, quem sabe, a tomar proporções do que seria a sua vida se essa pessoa nunca tivesse entrado na sua vida. Ou o quanto, de fato, ela é importante para você em diversas esferas. Ou tomar a proporção de que talvez seja um momento, sei lá, em que as coisas já mudaram a tal ponto, né? Expandir, ir além, nem sempre significa continuar, pode significar o fim, por que não, né? O fato é que quando Júpiter entra, ele torna todas as proporções homéricas, né? Então, o que pode estar ruim, pode, de fato... É você jogar fermento no que você já tem, né? Se o que tem tá podre, vamos dizer assim, já cheira mal, vai fermentar. E vai vazar a tigela, entendeu? Se tem conserto, Júpiter é sempre um grande sim, ele apoia, né? É um final feliz, ele tem essa característica. Se tá bom, vai ficar melhor. É sempre um período de expansão, prosperidade, alegria, né? Então, bons momentos a 2, bom pra fazer viagens, como eu falei. Se você não tem nenhum relacionamento, é um bom momento para conhecer alguém, né? Ter relacionamentos promissores aí, começando ao menos com esse trânsito de Júpiter na 7. É bem auspicioso. Se você tem Gêmeos na 8, o Sol está transitando a casa da astrologia que eu chamo de caverna. O Sol iluminando o grande lugar do seu mapa onde você empurra toda a sujeira, tudo aquilo para o qual você não quer olhar. É como acender a luz num quartinho de bagunça, quando você precisa procurar alguma coisa lá, e você nem acendeu a luz, você já tá espirrando, porque tem poeira, tem mofo, tem ácaro, e tem coisa muito pior. A casa 8 é essa casa que às vezes é complicado até de explicar, né? E ter Gêmeos nessa casa, antes de mais nada, significa, entre outras coisas, uma pessoa muito curiosa a respeito do oculto, a respeito dos mistérios, daquilo que não está na superfície, dos tabus, né, da vida. Então, antes de mais nada, é isso um pouco sobre ter Gêmeos nessa casa. Alguém que gosta de estudar os tabus, os ocultos, que as opiniões que ela tem podem ser polêmicas, né? É uma mistura de Gêmeos com o próprio Escorpião, vamos dizer assim, que seria o signo natural da casa 8. Pessoas que têm curiosidades sobre assuntos, por exemplo, sobre vida e morte, renascimento, para onde vai a alma, né? Criança que desde da infância faz pergunta que os pais não sabem o que faz, né? Então, é isso, ter um Gêmeos na 8 é um pouco assim. É um momento em que a vida vai te convocar para olhar um pouco para as sombras, tá? Não tem como fazer muito poesia. O Sol, graças a Deus, só transita por 30 dias ali, né? Então, há aspectos seus que você não olha, nem sempre porque você não quer olhar, mas porque não toma consciência mesmo a esse respeito, podem vir à tona. Geralmente, isso pode projetar crises, né? Eu acho que quem tem Gêmeos na 8 é muito uma pessoa que projeta muito, que faz aquela ideia de transferência, né? Porque Gêmeos é um signo que fala do outro. Ter Gêmeos na 8, com o Sol passando por ali, vai iluminar as suas sombras. É um período muito favorável para autoconhecimento, para
para de fato aproveitar essa luz que entra ali para dar um jeito nesse quartinho, né, para dar uma ripa nele, mas não significa que seja fácil, nem bonito, não é o caminho dourado do Mágico de Oz. Não é fácil. Casa 8 nunca é fácil. Então, é um momento para você ter um pouco de paciência, mas essa casa vai ser revirada e você já lida com essas reviravoltas. Reviravoltas não, né? Com esse remexer e revirar, porque você tem curiosidade. Onde a gente tem Gêmeos é uma casa que demanda movimento. Então, talvez você seja uma pessoa que está acostumada a revirar as próprias entranhas. Mas o fato é que com a entrada de Júpiter, meu caro, isso toma proporções maiores, né? É positivo, não vou dizer que é ruim, mas os temores, as crises que vêm dessas sombras que você cruza, elas ganham proporções maiores. Júpiter está expandindo o potencial dessa casa e, como eu falei, é uma casa que a gente naturalmente não olha muito. Eu diria que é um farolzão brilhando na escuridão. Por isso que eu falei, é uma oportunidade, mas nem sempre a gente está pronto para lidar com essa oportunidade, né? Se a gente tá esperando por ela, né, tá lá terapeutizado, vezes 3, tá com a porta aberta para Júpiter entrar no seu quartinho da bagunça, ótimo, mas ainda assim não vai ser fácil. Júpiter fala de fé, e nesse período você pode ter a sua fé balançada por essas sombras, né? E não precisa ser fé numa religião, pode ser fé nos teus ideais, porque, como eu falei, filosofia, ética, moral, que são coisas que costumam nortear as nossas atitudes no dia a dia. Tudo isso pode entrar numa esfera um pouco de crise e de questionamento ali. Você pode defrontar, não porque é Júpiter, mas porque é casa 8. É um bom trânsito, olha, lembra que eu falei no começo? É uma casa que também fala do dinheiro dos outros, de uma entrada de dinheiro pelo qual você não trabalhou para receber, vamos dizer assim. Então é um bom momento para apostar na loteria. Faça seu joguinho e não esqueça da minha dica aqui, hein? Me manda pelo menos uma caixinha de chocolate, tá? Não esquece de mim, não. Não é bem dinheiro que você não trabalhou, é dinheiro dos outros ou, enfim, momento de pensar no dinheiro que precisa entrar também quando você não estiver trabalhando. Dinheiro dos outros também. Então é um bom momento para inventários, arrolamentos, partilhas, pensão, né? É uma casa que fala sobre isso também. Um bom momento para você expandir a sua consciência a respeito de recursos para o futuro, né? Pensar nesse momento da vida, aposentadoria, né? Então, previdência, pessoas que estão com esses assuntos em andamento, com o trânsito de Júpiter nessa casa, costuma ser muito favorável. Se você tem Gêmeos na 9, tem Gêmeos na casa da filosofia, dos estudos, das viagens, né? É uma casa que fala de viagens para lugares distantes ou viagens mais longas, mesmo que seja para lugares mais próximos, digamos assim, da onde você mora. E não foi proposital, mas nos últimos anos, aí 4 ou 5 anos, final de maio é um período que eu saio de férias, né, que eu e meu marido conseguimos conciliar férias e que a gente costuma viajar, né, e tá sempre acontecendo, esse trânsito sempre acontecendo na minha casa 9, bem interessante perceber isso. Mas enfim, é uma casa de grandes viagens, de ter contato com outras culturas, com outras crenças, com outras religiões. Ter Gêmeos nessa casa propriamente dita já é uma pessoa que tem tendência a questionar fé, dogmas, né? Gêmeos é o signo oposto ao signo natural dessa casa, que é Sagitário. Sagitário tem essa fé inabalável, vamos dizer assim, mas ele também é um signo muito dogmático. É um signo que não admite as questões que Gêmeos gosta de levantar, né? Essa dúvida, essa segunda opinião. Mas e se? Sagitário não quer o e se, ele quer esticar aqui a corda do arco e atirar, e ele tem certeza que vai cair onde ele precisa que caia. Mas e se? Não vem plantar dúvida, Gêmeos, né? Então, nos assuntos da casa, como a fé, as crenças, a filosofia, a ética, a moral, você pode ter muitas dúvidas, muitos conflitos internos e está sempre transitando, discutindo internamente esses assuntos, especialmente na fé. Você pode ser uma pessoa que intelectualiza ou racionaliza muito a sua relação com a fé. Na casa 9 e na 12, acho que na 12 é ainda mais complicado, porque a 12 fala sobre espiritualidade, fala sobre aquilo que é imaterial e que não necessariamente é religioso, né? E ali é um ambiente ainda mais complicado quando você procura racionalizar, né? A fé, até como religião, que é aqui o assunto da casa 9, não é tão ruim assim. Mas é uma pessoa que pode ter mais de uma crença, né? Mais de uma religião. Encontrar sentido racional em mais de uma, estudar crenças, estudar religiões, conhecer, buscar informação nesse tipo de conteúdo é muito favorável. Mais uma casa onde você, nesse período em que o Sol ilumina, pode estar aí mais curioso do que o normal, pode ser um momento em que você inicia algum curso ou consiga se dedicar mais a leituras, cursos que você já tem em andamento, que você consiga ordenar um pouco mais o conteúdo que você quer estudar. Pode ser um momento muito favorável para você iniciar uma nova formação, né? Especialmente com a entrada de Júpiter nessa casa. Júpiter é o regente natural da casa 9, né? Porque ele é o regente de Sagitário,
que é análogo à casa 9, então ele fica muito confortável nessa casa. Com o trânsito de Júpiter pela 9, potencializa tudo a respeito de estudos, viagens. Pode ser um momento em que você encontre para si mesmo grandes mestres, sejam pessoas propriamente dita, que vão trazer bons conselhos, orientações, vão te apresentar um novo mundo dentro da religião, da ciência, da filosofia, seja lá do que for, que vão atuar como verdadeiros gurus aí na sua vida. Essa casa é uma casa de mestres e de gurus, né? Sejam pessoas que já se foram, mas que deixaram um legado de livros, vídeos, filmes, sei lá, e que você acabe cruzando com esse conteúdo e tome para si como mestre essa pessoa, né? O legado que essa pessoa deixou, enfim. É um momento que fica muito latente a oportunidade de você encontrar com esse tipo de figura como um guia, um mentor para o seu caminho. É um momento, o trânsito de Júpiter pela 9 é um momento importante para você, de fato, calibrar, né? Eu não vou usar o termo definir metas, mas recalibrar. Então, a cada 12 anos, Júpiter toca lá, por exemplo, a sua casa 9. É uma casa de metas, metas a longo prazo. Então, é um bom momento para você revisitar as metas que você vem discutindo aí na última década, se elas não precisam de um novo ajuste, seja porque as condições em torno da sua vida mudaram. É um momento de você recalibrar os teus propósitos, aonde você tá. É hora de ajustar o arco de Sagitário, né? Por conta de Júpiter, por conta da casa 9, para exatamente onde você está querendo soltar essa flecha mesmo. Então é uma excelente oportunidade para você fazer isso nesse ano aí, que está começando para Júpiter em Gêmeos. E ficar atento aos conteúdos, aos saberes que você acessar nesse ano, porque eles podem contribuir de forma importante para o seu progresso, inclusive espiritual. Se você tem Gêmeos na casa da carreira, esse é um momento bem bacana com a entrada de Júpiter em Gêmeos, né? Mas primeiro falando sobre Gêmeos, na casa 10, eu acho que a palavra é comunicação e versatilidade. É uma pessoa, lembra que Gêmeos pode ser mais de um? É uma pessoa que pode ter vivido transições de carreira, então pode ter tido mais de uma profissão, propriamente dito, mais de uma carreira. Pode ter muitas dúvidas profissionais, uma pessoa que lida melhor com carreiras mais flexíveis, que tenham rotinas mais flexíveis, horários mais flexíveis, que tenha mais versatilidade nesse sentido. A entrada do Sol é um bom momento para você ter reconhecimento profissional, é um bom momento, você entra, né, debaixo do spot, debaixo do holofote, sempre que o Sol transita pela sua casa 10, mas além do Sol, nós vamos ter o trânsito de Júpiter aí em um ano, expandindo as tuas possibilidades de carreira. Então, tendo Gêmeos nessa casa, mais do que nunca você vai vislumbrar novos horizontes, de repente consolidar a ideia, pelo menos idealizar e planejar uma transição de carreira mesmo, propriamente dito, se você quer fluir para outra área. Vai expandir a tua capacidade de comunicar, então talvez se você trabalha com comércio ou com comunicação, você alcance mais clientes, aumente a tua cartela de clientes, expandir para alcançar novos lugares, né? Júpiter ele espalha. E é um bom momento se você tem intenção de se tornar, por exemplo, professor ou mestre, né? Porque Júpiter representa o ato de ensinar, de ser mestre ou de ter um mestre. Então, dentro da tua profissão, você pode cruzar com alguém que se torne aí como um mentor da tua carreira e receber bons conselhos, ter boas oportunidades. Ou ainda você ser esse mentor, ser essa pessoa, né? Se você, por exemplo, tem intenção de transitar para uma carreira de coach, é uma excelente oportunidade para você dar um pontapé nisso, com Júpiter aí transitando pela sua casa 10. Se você tem Gêmeos na casa 11, eu diria que os amigos que você faz na vida, em geral, tem muita relação com a sintonia intelectual, tá? Você pode ter múltiplos grupos de amigos, com amigos tão diferentes e diversificados quanto Gêmeos pede, né? Eu fico imaginando o WhatsApp da pessoa que tem Gêmeos na 11. É o grupo do yoga, é o grupo da igreja, é o grupo do condomínio, né? É o grupo dos eventos do condomínio, é o grupo dos conselheiros do condomínio, é o grupo. Eu fico imaginando que não é. Olha, me dá palpitação só de pensar. Em geral, uma pessoa com muitos contatos, muitos amigos, mesmo que mais superficiais, que transita e se adapta muito bem a diversos grupos, né, de diversas opiniões e situações diferentes, enfim. Você é o amigo que estimula a comunicação e o contato dos grupos que você faz parte. Então, aquele grupo do futebol tá um pouco parado, você é o cara que vai lá e chama o grupo. E aí, beleza, como é que vocês estão? Né, o grupo que movimenta, né, é a pessoa que movimenta os grupos de amigos, que bota para girar, que bota para trocar energia, renovar, se informar, né, se atualizar a respeito da vida das pessoas. Com o trânsito de Júpiter nessa casa, é um bom momento para expandir ainda mais esses grupos de amigos, né?
de ser mais solidário. Essa casa é uma casa colaborativa, então você pode ser convocado a ser mais solidário, a doar-se mais de si ou do que você tem e pode contribuir, seja conhecimento, e provavelmente pode ser conhecimento mesmo, porque é um assunto de gêmeos, seja na prática mesmo, né? De forma mais prática, vamos dizer assim. Ou se você estiver vivendo um momento em que você talvez precise mais da solidariedade, com a entrada de Júpiter, existe essa ideia de que você seja mais abençoado, mais lembrado, mais cuidado, né? Porque ela é uma casa colaborativa, mas ela não implica necessariamente em que você seja sempre a pessoa a colaborar. Às vezes você é a pessoa que vai receber a colaboração. Tudo depende do momento em que cada um está vivendo. A depender do seu nível consciencial, com Júpiter transitando na sua casa do coletivo, mais do que nunca, você vai ser obrigado, por todo esse trânsito acontecendo, a tomar consciência de que o mundo não gira ao seu redor. A tomar consciência do que é coletividade, do que é o social. E o que quer que seja que você esteja planejando aí para o próximo ano, que for grande, então um projeto no trabalho, um projeto pessoal, uma viagem, sei lá, construir uma casa na árvore, não sei o que é que você está planejando. Mas o fato é que a grande oportunidade desse ano aí, de junho de 24 a 25, tudo funciona melhor se for feito em grupo, em conjunto. Gêmeos na casa 12. Essa é uma posição complicada. As dos signos que são regidos por Mercúrio, eu tenho Virgem na 12, então eu sei, né? Por quê? Porque você tem signos intelectuais numa casa que é difícil o intelecto lidar com ela, né? É difícil, gente. É você querer intelectualizar, racionalizar, buscar explicações para coisas que são inexplicáveis, que só você viu, sentiu, acessou, né? É as profundezas das águas de Netuno, né? A casa 12 é uma casa natural de peixes. Então, é complicado você ter gêmeos nessa casa. Para a saúde mental, é um momento para, de repente, com a entrada de Júpiter e do Sol, né? Sol por 30 dias, Júpiter por 1 ano, você olhar para a sua saúde mental. É um bom momento para você expandir a sua consciência de fato, ter bons acessos aí na parte da espiritualidade e na parte da saúde mental, como eu estava dizendo, de repente iniciar uma terapia, algo efetivo, né? E ter bons resultados, né? Júpiter, ele sugere um desfecho sempre muito favorável. Então, se você tem Gêmeos na 12 e tá, enfim, lidando com alguma questão mental, algum conflito, é um bom momento para você iniciar. Qualquer momento é um bom momento para você iniciar a terapia, mas eu digo que se você ainda não iniciou, mais do que nunca é um bom momento para que isso aconteça. E se você já iniciou, talvez você vai viver nesse próximo ano, na terapêutica, grandes insights, grandes expansões conscienciais, quer sejam espirituais ou não, e isso vai fazer bem, vai trazer um desfecho favorável para você. Pode ser que você tenha mais vontade, com o trânsito de Júpiter, de praticar mesmo, ter mais práticas espirituais na sua rotina, porque ela é uma casa de práticas espirituais, e sinta uma necessidade maior de interiorização, de contemplação, de momentos de isolamento, porque é um assunto dessa casa, e Júpiter talvez vai expandir essa necessidade, e aí você pode ter grandes oportunidades de acessar coisas importantes a respeito da sua alma, do seu espírito, ou mesmo da sua psique, do seu inconsciente. Aí é uma boa chance de você ter acesso a coisas importantes da sua vida. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem o conteúdo desse vídeo, de verdade. Espero que vocês gostem e que a gente tenha aí um bom trânsito de Júpiter em Gêmeos.